Paulo de Tarso, antes perseguidor de cristão, né? Tocado pela luz e pelo amor do Cristo, o que ele faz? Ele começa um trabalho que hoje, sem esse trabalho, não existiria a Igreja Católica, né? O povo hebreu ia ficar com o conhecimento do Cristo ali restrito. O que foi para o mundo foi através do trabalho de Paulo de Tarso. Seria uma religião local, né? Exatamente, só ia até ali. E Paulo de Tarso levou para o mundo. Por quê? Pelo amor do Cristo. Eu achei interessante, que eu nunca tinha refletido, que muitas vezes quando a gente fala assim, né? Ah, Paulo, olha a mudança que ele teve. Aí alguém fala, mas também Jesus apareceu para ele, né? Não conviveu com ele enquanto Jesus estava encarnado, mas ele apareceu ali quando ele estava nas portas da cidade de Damasco, né? Mas você falou de Francisco de Assis, né? Já foi 1.200 anos, mais ou menos, Sim. depois, né? Sim. Não teve o contato com ele direto ali, a não ser se a gente fosse aprofundar quem era esse espírito, né? Tem livros que dizem, né? Quem era esse espírito, mas naquela existência ali, ele não teve um contato direto com Cristo, né? E nem por isso ele deixou de fazer esse movimento contrário, né? Que você disse ali. Era um filho de pessoas ricas e ainda assim se lançou a fazer o bem, a caridade, abrindo mão. Tanto que ele abre mão até para quando ele recebe ali intuitivamente, né? Reconstrua a minha igreja, ele levou ao pé da letra, né? Mas era de forma moral, espiritual, exemplificando, né? E ele sai da casa dos pais deles e ele, de fato, começa a pedir doação, né? Para montar uma igreja mesmo, né? Física. Sim, e ele funda várias igrejas, né? E o mais interessante em Paulo, né? É o trabalho que ele faz com o povo gentil, que é aquele povo que não era hebreu. Dele levar esse conhecimento. Isso é amor, né? Sem amor, você não faz um trabalho que Paulo fez, né? Então, olha aí, olha como tem espíritos ainda que conseguem já refletir a luz do Cristo. E como o exemplo do Cristo salvou tantas pessoas de um momento de escuridão, né? Elevando o seu nível de amor. Vamos pegar, falando em Francisco de Assis, né? Vamos pegar aí Chico Xavier, né? O grande vulto do Espiritismo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Todas essas pessoas foram pessoas que refletiram a luz do Cristo, né? E como é que elas fizeram isso? Com amor. Um amor, né, abnegado, né? Um amor persistente, com fé, com humildade, né? Então, assim, quando a gente vê que esses seres foram capazes de fazer isso, a gente pode se perguntar, será que a gente consegue também? Né? Se a gente tiver amor no coração, a gente vai conseguir. Isso que eu ia te perguntar, porque tem muitos que dizem assim, né, de uma forma mais pessimista. Ou talvez não desejando no íntimo ali abrir mão do que tem que ser aberto, né? Porque muitos falam assim, mas aí é espírito missionário, é espírito que já veio com essa tarefa, com essa missão. Mas eles transitaram por onde nós estamos transitando hoje, né? O fato da gente, a gente não pode, eu penso que a gente não deve colocar um tempo, né? Será que em qual encarnação? Será que vai levar 1 ou 10? Eu acho que a gente não deve colocar um tempo, senão nunca começa, né? Exatamente. Quando a gente vê o tamanho da escada que tem que começa subir... agora. né? Acredito que, como você estava falando, você falou no começo também, me chamou a atenção, quando você fala que o amor ele pode ser exercitado, igual na academia, né? Isso aí, é dia a dia. Né? E muitas vezes a gente consegue reverter muita coisa elevando o nosso nível de amor nessa existência. Às vezes nós precisamos de outras existências. E aquilo que eu falo, o malfeitor de ontem, ele é o benfeitor do amanhã. Eu vou pegar um caso também da época do Cristo que se refletiu alguns anos depois. Herodes, temendo a Jesus, manda passar a fio de espada várias crianças. Jesus já começou, né,
lutando, né, contra as trevas, né? O pessoal fala que Estevão foi o primeiro mártir do espiritismo. Não foi. O primeiro mártir do espiritismo foi aquelas crianças, né? E do cristianismo, né? do cristianismo. Foi aquelas crianças que foram imoladas naquele momento para que Jesus, né, pudesse ser retirado dali. Quantos não morreram antes dele ser retirado daquele meio? Quantos bebês, né, não foram passados a fio de espada por um louco sanguinário? E a gente vê um oposto mais lá na frente, que a gente vê Vicente de Paula, que saía pelas ruas pegando os órfãos, os pequeninos, que estavam com frio, que estavam com fome, acaletando em seu manto. E aí depois, a gente que tem a condição, né, de acreditar na vida após a morte e nas futuras reencarnações, vê Vicente de Paula e descobre que ele é a reencarnação de Herodes. Olha, eu não sabia. Então, assim, aquele malfeitor de ontem, que tirou a vida de várias crianças, hoje vem, abençoado pela luz e o amor do Cristo, a recolher todos esses desvalidos. E cada criança daquela que ele recolhia na rua, e colocava no seu manto, e acalentava, e dava o pão, e dava o ensino, era um bebê daquele que ele tinha imolado, através do seu ordenamento. Olha como o amor de Deus é maravilhoso, né? Como ele é transformador. Você não diz que é o mesmo Espírito. Como assim é o mesmo Espírito? Você vê Zaqueu, o cobrador de imposto, subir em cima da árvore para poder ver o Cristo. E tendo contato com Cristo, tem uma transformação na sua vida e diz: Senhor, irei devolver 4 vezes mais do que eu tirei. E daquele dia ele muda completamente e começa, né, a mudar a sua trajetória. E mais tarde, numa farmácia, um médico tira o anel do dedo para pagar a medicação de um paciente seu, que era tão pobre que não tinha dinheiro para medicação. E como ele, muito pobre, já tinha atendido e a conta da farmácia estava grande, o farmacêutico estava negando a medicação. E ele pega o seu anel de formatura e deixa com pagamento de tudo que ele está devendo para aquela medicação. E naquele momento, Zaqueu, na figura de Bezerra de Menezes, sauda o último espírito devedor da sua trajetória como Zaqueu, quase 2.000 anos depois, 1.800 anos depois, 18 encarnações, pelo menos. Que bonito isso, né? É fantástico, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.